Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre string ainda, a gente vai continuar a aula sobre string, só que dessa vez eu vou deixar aqui em live, enquanto estiver rodando eu vou deixar na live, aí depois eu vou tirar a live e mandar só o vídeo editado. Mas se quiser questionar alguma coisa, fique à vontade, tá? Aqui, ó, a gente conversou até ontem, falamos de split. Aí agora a gente vai ir para outros métodos utilizando as strings. E o próximo método que a gente vai usar vai ser um método chamado indexOf. O que é o indexOf? Eu vou vir e vou pegar aqui o indexOf e eu vou procurar alguma coisa. Agora a gente vai utilizar algumas formas de string que seriam procuras. A gente vai procurar alguma coisa dentro de um conjunto de palavras. Então eu vou colocar aqui, ó. Meu nome é Sérgio Dante Deretti, trabalho como programador. E deixar assim, dessa forma. Tá, e agora eu quero ver como é que eu faço para encontrar essas informações. Como é que eu uso o primeiro de todos, que é o indexOf. Então eu vou vir, o indexOf ele vai fazer o quê? Ele vai encontrar alguma coisa, ele vai encontrar o índice ali dentro dessa string. Então eu vou vir e vou botar indexOf e vou colocar, por exemplo, a palavra trabalho. E vou colar aqui dentro e vou executar o programa. E olha só o que ele vai fazer. Ele vai vir e vai encontrar a posição dentro dessa string aqui, ó, onde é que eu encontro o trabalho. E, por exemplo, a gente pode vir e começar a brincar aqui, por exemplo, com duas coisas. A gente pode vir e utilizar o slice também junto com ele. Por quê? Porque o nome aqui, ó, a gente usou nome da pessoa.indexOf e a gente colocou aqui alguma string. Então quer dizer que a gente veio e deu um pesquisar e esse pesquisar ele retornou um número inteiro. Por quê? Porque a posição dentro de uma string, a posição assim, ó, a posição da palavra trabalho dentro dessa frase, ele vai ter uma posição em número inteiro, não vai ter um número decimal, não tem como estar na posição 1,5, ele vai estar na posição 2, 3 e assim por diante. E no caso aqui, ó, ele veio e encontrou a posição 34. Então esse 34 quer dizer que ele retornou um número inteiro. Então vou vir, vou separar até mais uma variável aqui, ó. Posição, eu vou chamar. Posição vai ser igual. E eu vou pegar esse recurso aqui, ó, e tirar do logger.log. Vou colocar aqui dentro. E aqui no logger.log, em vez de eu colocar isso ali, ó, eu vou vir e vou colocar esta informação ali, ó. Eu vou vir e vou dar logger.log no posição. A gente também pode fazer isso. E ele vai continuar retornando esse número 34, né? E se a gente quiser, a gente pode vir e pegar, por exemplo, um slice aqui também. Ó, já que é uma posição, a gente pode vir e fazer um slice. Então a gente pode vir chegar e fazer assim, ó. Nome da pessoa, que é a primeira variável agora, ponto slice. Qual que é o primeiro ponto dele? O primeiro ponto dele vai ser oposição. Então eu vou pegar isso aqui, ó, eu vou encontrar essa palavra e eu vou separar, eu vou cortar, vou fazer o slice dali para frente. Então eu vou vir e vou pegar agora essa variável aqui, ó, esse logger.log, ele vai me retornar só a frase de trabalho para lá. Isso é um recurso que tu pode utilizar usando o indexOf. Mas é só um deles, né? Se você quiser, pode inventar muitas coisas. Beleza? Ah, desculpa, não era isso que eu queria mostrar. O que eu queria mostrar agora é o quê? Eu quero vir e procurar alguma coisa e não encontrar. Que isso é muito utilizado, por exemplo, com if dentro do loop. Que seria o quê? A gente procurar alguma coisa ali dentro e caso não encontre, ele faça uma execução. Eu vim e fiz uma coisa errada. Ó, aqui, ó, eu vou procurar, por exemplo, aqui dentro a palavra desenvolvedor. Vou executar. Vou retornar aqui, ó. O que ele vai acontecer? Ele vai vir... Ah, deixa eu dar logger.log nele. Ele vai vir e não vai encontrar isso. Ele não vai encontrar esse indexOf. Então, a gente pode utilizar isso para quando a gente quer checar, quando a gente quer verificar se tem aquela palavra ou não e não encontrar uma posição específica. Que, no caso, ele vai trazer -1. Então, o indexOf a gente pode utilizar tanto para localizar essa informação aqui dentro, quanto para a gente localizar se existe. Se não existe, ele já vai trazer esse -1, tá? Beleza? Agora vamos ver mais um recurso aqui. Ah, também a gente tem mais uma coisa que a gente consegue colocar também dois argumentos. Eu vou vir e vou colocar trabalho aqui de novo. Vou executar. Ó, ele veio e retornou aqui a posição dele. Mas se a gente quiser, a gente também pode denominar um ponto que ele comece. Então vou botar aqui, ó, por exemplo, a palavra Dante. Vou executar. E agora eu vou verificar, ó, ele está aqui na 19ª posição. Só que digamos que eu quero que ele comece a partir da 34. Ó, tanto que ele até dá uma cola aqui, ó.
Ah, ele tá cortando aqui, ó. Mas esse aqui, ó, seria, a partir de, tu vai procurar dentro da string, só que tu não vai procurar desde o início, tu vai procurar a partir da 34. Ou seja, ele não vai encontrar e ele vai trazer -1. Então, esse segundo argumento do index_of é quando a gente quer procurar alguma coisa dentro de um lugar, só que a gente não quer pegar a fatia inteira, a gente não quer pegar a string inteira, a gente quer pegar só um pedaço dela. E esse pedaço a gente determina aqui, ó, no segundo argumento, beleza? Semelhante ao match e ao search, a gente chegou ao index_of, desculpa, a gente também tem outro recurso chamado includes. Includes é para retornar se existe aquilo ali, né? Se existe, por exemplo, ó, a palavra Dante, eu vou vir e vou retornar para ver se existe. Então esse é mais um recurso, só que esse recurso aqui, em vez de ele trazer um número inteiro da posição, ele vai trazer se existe ou não. Ele vai trazer true ou false. Então eu vou botar Dante, só que daí com Z no final e salvar. Aqui no caso ele vai trazer false. Então o includes ele é bem semelhante ao index_of, que ele verifica se existe, só que ele só traz sim ou não, verdadeiro ou falso. O includes não, o includes ele vai, quer dizer, desculpa, o index_of não, o index_of ele vai encontrar e vai dizer qual que é a posição que ele está dentro dessa string. E da mesma forma a gente também pode vir e colocar, determinar a partir de que momento que a gente encontra ele também, tá? Vou tirar aqui do final e vou colocar vírgula 30, por exemplo. E ele vai vir e não vai encontrar. Mesmo que aqui dentro dessa string tenha a palavra Dante, mas como eu coloquei o 30, quer dizer que ele vai começar só dessa posição ali, dali pra frente. E como o meu nome tá antes desse caractere 30, ele dá falso mesmo assim, tá? A gente também tem um recurso chamado start with, que é para verificar se ele começa, também provavelmente vai retornar verdadeiro ou falso. Ó, aqui ó, quer dizer se a primeira palavra, se o início da string fecha com ele. Ó, então aqui deu false, então ele não encontra ali dentro, mas ele pega a primeira posição, o início da string e já bota para verificar se existe ou não. No caso aqui, ó, ele veio e disse que não começa, mas se eu quiser colocar meu aqui dentro e executar, ele vai vir e vai dizer que é verdadeiro, porque ele realmente é uma string que começa com meu. Legal, né? E com certeza, como você já deve imaginar, também tem o recurso ends with, que é para saber se acaba. Então aqui ele vai dizer que não, porque a string não acaba com a palavra meu, mas se eu colocar essa palavra aqui, ele vai vir e executar e ele vai dizer que é verdadeiro ou falso, né? Ele vai dizer que é falso, que é verdadeiro, desculpa. Então a gente tem essas situações, a gente tem a situação que a gente procura se existe ali dentro, se começa com aquilo, se termina com aquilo, se tu encontrou e tu quer procurar, é o index_of daí, e a gente tem várias situações para métodos de procura dentro de string, que é o mais comum, né? Tu procurar alguma coisa na string ou concatenar, alguma coisa assim. Concatenar a gente já falou, né? Ah, tem uma coisa que é bem interessante de string, que eu vou só apagar aqui, ó, que é a forma com que a gente declara essa string, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, uma string que a gente colocou entre aspas duplas. A gente também consegue colocar aspas simples. Ó, agora eu botei aspas simples, vou executar, problema nenhum. E tem também esse, que eu acho que é uma crase que tu bota aqui, ó, também, que dá para utilizar, tá? Essa crase aqui é quando tu quer pular a linha, por exemplo, tá? Ó, ele continua esticando a string. E aqui tu executa e beleza. Então a gente tem essas três formas. Por que é importante saber essas três formas? Porque é muito comum, no JavaScript principalmente, ter situações que tu tem aspas simples, depois duplas e volta. Por que tem isso? Por exemplo, digamos que aqui aspas duplas. Só que digamos que aqui no meio eu tenho aspas simples. Ou quero botar alguma coisa entre aspas, melhor. Então digamos que eu quero vir e colocar esse meu primeiro nome aqui entre aspas. Olha só, vai vir e vai dar problema. Por quê? Porque a gente definiu que essa string ela vai ser delimitada utilizando aspas duplas, ou double quotes. Aqui, ó, a gente tem um problema. Por quê? Porque se eu vou usar aspas duplas dentro da string, ele vai cortar essa string no meio. E a gente não quer isso, né? A gente quer vir e fique uma coisa corridona bonita. Aqui, ó, então, a gente vai ter que fazer o quê? Ou a gente coloca fora aspas simples e no meio daí a gente fica à vontade para colocar aspas que não vai dar problema. Ó, aqui ele ficou uma string só, sem problema nenhum, tá? E também, ó, e ele inclusive acusou aqui, ó, a string. E se a gente quiser, a gente faz o contrário também, sem problema. Sempre que for, tu declarou a string com aspas duplas, no meio é simples e vice-versa. E também a gente tem o Coringa, né, que seria utilizar essa crase aqui, né, que daí a gente nunca vai ter problema também, né, ou a não ser que tu coloque alguma coisa ali no meio. Então a gente tem essas formas de declarar a string. E se a gente quiser pular a linha, daí tem que ser essa aqui, tá? Daí tem que ser essa aqui, modelo crase. A gente também tem um recurso que a gente pode vir e utilizar esse modelo crase
e utilizar uma string dentro da outra. Também eu não uso muito isso aqui, mas vou mostrar que tem. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, primeiro nome. Meu primeiro nome é Sérgio. Então eu vou vir e vou colocar aqui dentro. A gente pode ou utilizar dessa forma, que é a que eu mais uso. Vou voltar para aspas normal. Vou tirar o meu nome aqui do meio. Eu vou dividir essa string e vou colocar 2 mais aqui. E vou separar. E aqui dentro, em vez de escrever a palavra, eu venho e coloco uma variável. Isso aqui também funciona. Então, meu nome é, vírgula, daí vai trazer meu primeiro nome. Por quê? Porque eu trouxe dessa variável aqui. Já mostrei na aula anterior como é que a gente funciona para concatenar. Isso aqui é muito utilizável, tá? Muito bom isso aqui. E se a gente quiser, a gente também tem um outro recurso que daí a gente coloca a crase aqui. E aqui no meio, a gente vem e usa esse, bota um cifrão, bota abre chaves, bota aqui também uma chave. E a gente bota dessa forma que também funciona, tá? A gente pode executar e ele também funciona. Ó, ele veio e concatenou aqui numa boa. Legal, né? E a princípio, para string, esse basicão, com o decorrer do tempo a gente vai falando de mais coisa de string, mas tipo de basicão e string é isso aí, tá? O que a gente vai modelando, vai inventando, vai ser no decorrer do curso, tá? Beleza? Espero que tenham gostado. Amanhã tem mais, eu vou continuar criando, daí provavelmente a gente vai mexer mais com número, com números inteiros, número float e assim por diante, até a gente chegar em lista, chegar em objeto e vamos até tudo quanto é tipo de coisa que dá para fazer com o AppScript, beleza? Espero que tenham gostado, até amanhã.